Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Bem, irmãos? Então, chegamos à última carta, a carta de Laodiceia. Nós não temos como ter uma certeza de quem foi o fundador da igreja de Laodiceia. Algumas pessoas, alguns teólogos acreditam que tenha sido um dos seguidores de Paulo que tenha fundado a igreja de Laodiceia, mas nós não temos como conferir isso com alguma certeza. O que nós temos como dizer com certeza é que o apóstolo Paulo, ele escreveu uma epístola dedicada à igreja de Laodiceia. Se os irmãos quiserem conferir na Bíblia, Colossenses capítulo 4, versículo 16, os irmãos vão ver que Paulo está encerrando a carta que ele escreveu aos Colossenses, e lá no encerramento da carta aos Colossenses, Paulo faz uma recomendação e diz a eles que quando eles terminassem de ler a carta que Paulo havia enviado para eles, eles deveriam pegar essa carta e enviar para a igreja dos Laodicenses, para que lá na igreja da cidade de Laodiceia pudesse ser lida a carta que Paulo escreveu a Colossos. E Paulo diz que a carta que ele escreveu à igreja de Laodiceia deveria ser trazida até a igreja de Colosso e lida para a igreja de Colosso. Ou seja, temos a certeza de que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu uma epístola dedicada à igreja dos Laodicenses. Esta epístola nós não temos na Bíblia Sagrada. Não se sabe se essa epístola foi perdida ou qual o motivo que ela não foi colocada na Bíblia Sagrada. Mas sabemos que Paulo dedicou tempo seu a escrever e a, digamos assim, corrigir e a exortar a igreja dos Laodicenses, como o apóstolo Paulo sempre fazia. Mas, irmãos, a igreja de Laodiceia, como os irmãos já puderam ver na leitura, era uma igreja, digamos, diferente das outras. Porque enquanto Éfeso, Deus adverte Éfeso, Jesus adverte Éfeso a voltar ao primeiro amor. E Jesus fala a Éfeso sobre ali aquele tempo de luta, de dificuldade que eles estavam passando. Assim como Deus fala à igreja de Sardes, assim como Deus fala à igreja de Filadélfia, assim como Deus fala sempre às outras igrejas, sempre Cristo falava que conhecia a dificuldade deles, que conhecia a luta deles, que conhecia a perseguição que eles estavam enfrentando, porque era um tempo de perseguição, era um momento de perseguição. Aqui era um momento em que o Império Romano
estava com todo o seu peso, estava com todo o seu poder voltado contra a igreja de Cristo e procurando terminar com a igreja de Cristo. A ideia ou o ideal do imperador romano era acabar com a igreja de Cristo, por um fato de que os cristãos ou a igreja de Cristo adorava a Jesus, adorava a Cristo, adorava a Deus. E os imperadores romanos, eles queriam pessoas que adorassem a Ele. Os imperadores romanos daquela época, eles chegavam a instituir cultos de adoração ao imperador. E por incrível que pareça, irmãos, a igreja de Laodiceia, se os irmãos olharem para o texto e lerem o texto novamente, os irmãos vão ver que em nenhum dos versículos Jesus fala que essa igreja estivesse passando por perseguição. Exatamente porque essa igreja ficava na cidade mais rica de toda a região. Não era a maior cidade, não era a cidade mais importante estrategicamente, digamos, militar ou na rota comercial, mas era uma cidade muito rica. Era a cidade mais rica de todas essas que nós estudamos até hoje, de todas essas 7 cidades, a cidade de Laodiceia era a cidade mais rica. Segundo os historiadores, eles contam que houve, em certa vez, um terremoto. Antes de João escrever o Apocalipse, houve um terremoto que atingiu a cidade de Laodiceia. E esse terremoto destruiu grande parte daquela cidade. E contam os historiadores que a cidade de Laodiceia era uma cidade tão rica, com pessoas que tinham tanto dinheiro, que eles não necessitaram de dinheiro público ou não necessitaram de dinheiro do Império Romano para reconstruir a cidade. Com o dinheiro que eles mesmos tinham, com o ouro que eles mesmos tinham, eles reconstruíram toda a cidade novamente, porque era uma cidade muito rica. Segundo os historiadores, eles contam que grande parte dos bancos daquela época estavam nessa cidade. Grande parte dos donos de banco, do sistema bancário daquela época, se encontravam nessa cidade. E essa cidade, ela tem alguns pontos importantes para nós olharmos. Porque quando Jesus envia a mensagem através de João para essa igreja, Jesus usa as características que tinha na cidade para poder falar com o seu povo, para poder falar com a sua igreja, para poder corrigir aquilo que estava de errado na sua igreja. Uma das curiosidades importantes de nós observarmos é que, apesar da cidade ser uma cidade muito rica, ser uma cidade muito próspera, era um lugar que não tinha fonte de águas. Eles precisavam trazer água de outros lugares para a cidade, porque esta cidade não tinha fonte de águas. E os historiadores contam que, dentro da engenharia da época, do que eles tinham à sua disposição, eles conseguiram canalizar a água. Então eles canalizavam água vindo de Colosso, e eles canalizavam água vindo de Herápolis. E eles canalizavam água dessas duas cidades. Só que de Herápolis, a água que vinha de lá era água de fontes termais, era água que brotava da terra, sendo já água quente. E a água que vinha de Colosso era a água que vinha de uma região fria, era a água que vinha já fria para a cidade. E quando essas duas águas se encontravam no caminho, a água chegava na cidade morna. Outra questão importante de nós entendermos, que esta cidade era muito conhecida na época, por ser uma cidade que eles tinham um costume, tinham fábricas de tecer lã, e era uma das, digamos assim, um dos pontos que deixou também a cidade famosa, porque eles teciam lãs muito bonitas, teciam roupas muito bonitas para a época. Outro ponto importante de nós observarmos, ou a curiosidade de nós observarmos a respeito desta cidade, é que os historiadores contam que lá eles tinham, médicos de um centro de estudo que estudavam doenças
dos olhos, doenças relacionadas à visão. E segundo alguns historiadores, também é na cidade de Laodiceia que alguns cientistas, alguns médicos da época, eles criam colírio que era usado para tratar a doença de visão, doença dos olhos daquela época, né? Era um povo, digamos assim, muito bem estruturado, muito rico e muito desenvolvido para aquela época. Então, Deus envia uma mensagem para essa cidade. E, como em todas as outras igrejas, a mensagem é enviada para o pastor da igreja, e a partir do pastor da igreja vinha, digamos, a mensagem para todos aqueles que faziam parte da igreja naquela cidade. Por isso que no versículo 14 começa dizendo, né, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ou ao pastor da igreja que está em Laodiceia, como nós estudamos lá no início do capítulo 2, né, antes da carta de Éfeso, ao anjo, ao pastor da igreja, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui é Jesus se apresentando. Como nós estudamos lá no início, na primeira carta aos Efésios, eu disse para os irmãos que toda carta ela tem um remetente, e toda carta, né, vem com o remetente se apresentando. Então, quem está remetendo, quem está enviando essa carta é Jesus. E ele se apresenta dizendo que ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós vimos em outras cartas Jesus dizendo que ele é aquele que tem olhos como chamas de fogo. E em todas as cartas Jesus sempre deixou muito claro que ele conhece as obras de cada um, que ele conhece o coração de cada um, que ele conhece o pensamento e a intenção do coração de cada um. E aqui não é diferente. Jesus está dizendo que ele é a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, nele não se encontra mentira, nele não se encontra engano, nele a palavra dele é fiel, a palavra dele é verdadeira e a palavra dele é confiável. Então Jesus está dizendo aqui que quem testemunha, ou quem testemunhou tudo aquilo que acontecia no meio dessa igreja, é o próprio Senhor Jesus. E sendo Ele mesmo a testemunha, Ele sendo aquele que tem os seus olhos como chama de fogo e consegue ver a intenção do coração, Ele está dizendo que Ele é uma testemunha fiel e verdadeira. E Ele segue no versículo 15 dizendo, eu sei as tuas obras, ou conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fores frio ou quente. Jesus está corrigindo essa igreja, não porque lhes faltava amor. Jesus está corrigindo essa igreja, não porque lhes faltava obra. Jesus em nenhum momento está dizendo para eles, olha, vocês deixaram de cultuar como vocês cultuavam antes, vocês deixaram de servir como vocês serviam antes. E também Jesus não está corrigindo nenhuma distorção teológica. Em outras igrejas ou em outras cidades que nós vimos muito bem Jesus Cristo corrigindo aquelas igrejas a respeito de distorção teológica que havia no meio deles. Nós vimos que tinha igrejas aqui que seguiam, né, a doutrina de Balaão, tinha igrejas aqui que seguiam a doutrina dos nicolaítas, tinha igrejas aqui que Jesus corrigiu dizendo, olha, tem uma mulher aí no meio de vocês que se diz profetiza, uma Jezabel, e que vocês estão deixando elas enganar a igreja. Aqui no meio da igreja de Laodiceia não havia nada disso, não havia perseguição, não havia problemas, digamos, estruturais na igreja, não havia pobreza na igreja, não havia necessitados na igreja, não havia distorção teológica, não havia nenhum problema à vista humana. À vista de alguns de nós, de repente, iríamos olhar para essa igreja e dizer, é uma igreja quase que perfeita. É uma igreja que o trabalho anda, é uma igreja que as coisas funcionam, é uma igreja que ninguém tem falta de nada. Só que Jesus, ele olha para essa igreja, e quando ele olha para essa igreja, ele diz, olha, o problema de vocês é que vocês não são frio
nem quente. Não são nenhuma coisa e nem outra. Vocês estão vivendo de uma aparência momentânea, uma aparência terrena, uma aparência que não passa de aparência. No versículo 16, nós vamos encontrar a palavra dizendo: assim porque tu não és morno, assim porque és morno e não frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Até é uma palavra, digamos assim, complicada de falarmos dela, mas o que Jesus queria dizer é que esta igreja estava causando náusea nele. Esta igreja estava causando náusea no Senhor Jesus, que olhava para essa igreja e via uma igreja que não tinha problema nenhum, não tinha erro teológico nenhum, não tinha dificuldade nenhuma, não tinha perseguição nenhuma, mas também era uma igreja que não era verdadeira com Cristo. Também era uma igreja que não tinha compromisso com Cristo. Também era uma igreja que quando eles iam se reunir, se eles pudessem ir, eles iam, se não pudessem, não iam. Se eles pudessem fazer alguma coisa, na obra de Cristo, eles faziam, se não pudessem, não faziam, estava tudo bem. Eram mornos, não eram frios que precisassem de uma correção, de mudar algo, mas também não eram comprometidos com a obra de Deus. Versículo 17, Jesus falando, e dizendo a essa igreja: como dizes, ou como a igreja se dizia, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou seja, esta era a visão que a igreja dos Laodicenses tinham deles mesmos. Digamos assim, quando eles se olhavam na frente do espelho, eles se olhavam e se orgulhavam. Eles diziam: rico sou, enriquecido estou e de nada tenho falta. Ou seja, além do orgulho, eram pessoas que viviam no engano. Eram pessoas que viviam no engano que nós vimos muito hoje em dia, no tempo em que estamos vivendo, digamos assim, na geração em que estamos vivendo, a geração em que as nossas igrejas se encontram. Porque criou-se uma ideia, criou-se um pensamento de que se eu sou abençoado, se eu tenho uma boa casa, se eu tenho um bom carro, se eu ando com roupas muito bonitas, se eu tenho um bom emprego, eu sou abençoado por Deus. Está tudo bem comigo, não tem falta de nada, então é porque eu sou abençoado por Deus. Se eu não tenho problema nenhum e dificuldade nenhuma na minha vida, é porque está tudo certo entre eu e Deus. Hoje em dia, na geração em que vivemos, as igrejas, muita gente está pensando assim. E muita gente até mesmo que não é cristão, às vezes estão lá fora, e tu conversa com eles e eles te dizem: não, mas eu sou abençoado por Deus. Eu tenho um bom emprego, a minha família não adoece, eu sou rico, eu tenho uma boa casa, eu tenho a minha empresa, eu sou abençoado por Deus, está tudo certo, não precisa mudar nada, não preciso me converter, está tudo certo na minha vida. E este era o problema da mornidão dessa igreja, que eles olhavam para eles mesmos e diziam: nós somos perfeitos, não tem dificuldade nenhuma, não tem problema nenhum, nada precisa mudar. Eles olhavam para eles mesmos e diziam: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Só que aí, Jesus olha para eles e Jesus diz: e não sabes que tu és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Eles olhavam para eles mesmos com um olhar humano e achavam que tudo estava certo. Eles olhavam para eles mesmos com um olhar humano e de repente o pastor dessa igreja olhava e dizia: a igreja está cheia, a igreja está lotada, tem obreiro sobrando, tem fila de obreiro, todo mundo querendo trabalhar. Os necessitados estão todos sendo alcançados. De repente esse pastor olhava para a igreja e dizia: olha, a palavra aqui é pregada, eu prego a Bíblia, não há nenhuma distorção teológica, todos
os membros da igreja vivem uma vida abundante, está tudo certo, está tudo bom. Só que diante do olhar de Cristo, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, ele olha e diz: tu não sabes que tu é um desgraçado. E essa palavra, irmãos, desgraçado quer dizer aquele que está longe da graça de Deus. A palavra desgraçado é isso, quando alguém é chamado de desgraçado, é exatamente isso, alguém que está longe da graça, alguém que não alcançou a graça. E Jesus está dizendo: olha, tu não sabe que tu é um miserável, sendo rico é miserável, pobre, cego e nu. Jesus fala exatamente dentro de um contexto que todos eles entenderiam, dentro de tudo aquilo que eles se orgulhavam. Eles se orgulhavam de ser rico, e Jesus diz: olha, tu não é rico, tu é pobre. Eles se orgulhavam, no caso da sua medicina, de serem um povo ali, pessoas que tratavam na época, tinham um colírio para tratar doença de visão, e Jesus está dizendo para eles: olha, vocês estão cegos, vocês olham para vocês mesmos e acham que tudo está certo, mas vocês são cegos. Eles tinham o orgulho de ser uma cidade que produzia lã, que produzia tecido, que produziam roupas, e Jesus olha para eles e diz: olha, vocês estão nus. Tudo aquilo que vocês se orgulham, tudo aquilo que vocês acham que vocês são bons, tudo aquilo que vocês acham que vocês são perfeitos, vocês não entendem nada, vocês não têm nada, a riqueza de vocês não é nada, aquilo que vocês se orgulham não é nada. Por quê? Porque Jesus é aquele que olha com os olhos como chamas de fogo. Nós estamos acostumados, e nós só temos, digamos assim, dentro da nossa capacidade humana, a capacidade de olhar o exterior, de olhar a aparência. Mas quando se trata de Jesus, ele olha para dentro do nosso coração, ele olha para a realidade espiritual de cada um. E muitas vezes, irmãos, a gente pode olhar e ver igrejas por aí que parece ter uma perfeição muito grande, igrejas cheias de membros, igrejas em que se recolhem, digamos assim, verdadeiras fortunas em dinheiro, em oferta, igrejas que têm missionários muito bem pagos, igrejas que às vezes estão atendendo às situações dos necessitados, e tudo isso é importante, tudo isso é mandamento bíblico, e tudo isso está na palavra. Só que uma igreja, ela não pode viver de aparência, porque quando ela está vivendo de aparência, ela está vivendo na mornidão. Jesus aqui, ele diz para essa igreja: olha, seria melhor que tu fosse fria do que tu ser morna, seria melhor que tu não tivesse nada disso, seria melhor que tu vivesse na pobreza, que houvesse necessitados no meio de ti, seria melhor que tu tivesse distorções teológicas a ser corrigidas, do que tu ser da maneira que tu é, vivendo de aparência, sem compromisso verdadeiro com Deus, simplesmente vivendo em uma mornidão. E aqui, irmãos, no versículo 18, vem aquilo que podemos dizer que é a chave do ensinamento dessa igreja. Porque no versículo 18 Jesus vai dizer: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Novamente aqui Jesus pegando aquilo que era o contexto daquela cidade, que eles poderiam entender muito bem, o contexto no qual eles estavam inseridos. E para mim, irmãos, o que é uma chave de mudança aqui é exatamente o início desse versículo, Jesus dizendo: eu te aconselho que de mim compres ouro. Compre de quem? De Jesus, compre de Cristo. Porque eles estavam acostumados a comprar ouro dos banqueiros, de olhar para o ouro e dizer: enriquecido estou e de nada tenho falta. Só que muitas e muitas vezes, dentro da ansiedade ou dentro da necessidade
que muitos têm de viver um avivamento espiritual, de viver uma vida cristã como, digamos assim, aparentemente possa parecer uma vida perfeita. As pessoas às vezes acabam buscando para a sua vida espiritual aquilo que não vem de Deus. Às vezes buscam conselhos em lugares errados. Às vezes escutam pregações em lugares errados. Às vezes aprendem coisas em lugares errados. E trazem tudo aquilo para a sua vida espiritual, para tentar ter uma vida espiritual perfeita e depois olhar para si mesmo e dizer: eu estou bem, enriquecido estou e de nada tenho falta. Só que Jesus aqui está dizendo para essa igreja: tu tem que buscar de mim. Eu te aconselho que de mim tu compres ouro. Eu te aconselho que tu busque de mim aquilo que tu precisa. Eu te aconselho que tu busque de mim a riqueza que tu quer ter. Aleluia. Irmãos, vivemos tempo da igreja de Cristo, em que os irmãos, se os irmãos olharem dentro da igreja de Cristo, existe curso para tudo quanto é tipo de coisa que tu quiser fazer. Tu quer ser um cantor, tem curso para ser cantor. Tem curso de voz. Tem curso para aprender a tocar um instrumento, tem curso para aprender a ser um pregador, tem curso para ser pastor, tem faculdades aí ótimas, existe curso para tudo quanto é tipo de coisa, e muitas das vezes as igrejas estão buscando aquilo que é conhecimento humano, e que eu não vou dizer para os irmãos que não é necessário, que não seja bom, mas o que Cristo chama a atenção dessa igreja, e o que eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje é exatamente o início do versículo 18: aconselho-te que de mim compres. E o conselho de Jesus para essa igreja é o conselho de Jesus para as nossas vidas hoje. Aonde nós estamos buscando aquilo que precisamos para as nossas vidas espirituais? Estamos buscando de quem? Estamos buscando de homens? Estamos buscando de algum canal na internet? Estamos buscando de quem muitas das vezes não tem compromisso nenhum com Deus e com a palavra de Deus? Aleluias! Temos que buscar em Deus aquilo que nós precisamos. Temos que buscar de Deus aquilo que precisamos para as nossas vidas espirituais. E Jesus vai dizer ainda: o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Um povo que estava acostumado a andar bem vestido, e Jesus diz: vocês estão nus. E é claro que aqui Jesus não está falando fisicamente, mas Jesus está falando espiritualmente, dizendo: espiritualmente vocês são pobres, espiritualmente vocês estão nus. Vocês precisam de vestes, e vocês precisam de vestes brancas, e eu tenho para vocês. Não são as fábricas de vocês que podem produzir, mas é o que eu tenho para vocês, que vai acabar tampando a nudez de vocês. E Jesus ainda diz: e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. E não era um colírio físico, mas Jesus estava falando de uma visão espiritual. E era uma visão espiritual que eles tinham deles mesmos. Este orgulho que os impedia de ver a sua necessidade espiritual. Esse orgulho que cegava eles e não deixava com que eles olhassem para eles mesmos e vissem a miséria espiritual em que eles se encontravam. Aleluias! Por isso que Jesus diz: te aconselho que unjas os teus olhos com colírio, para que tu possas ver. No versículo 19: como sempre em todas as igrejas, em todas as cartas, Jesus fazia uma correção, muitas das vezes uma correção dura, como nós vimos aqui, mas depois também Jesus vinha com uma palavra de cura, Jesus vinha com uma palavra de alívio, Jesus vinha com uma palavra de consolação. E no versículo 19 Jesus diz:
eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Jesus está dizendo para este pastor, Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: olha, eu corrijo aquele que eu amo. É como se fosse a frase de um pai com filho, não é? Um pai muitas das vezes precisa puxar a orelha do filho e diz: olha, eu estou fazendo isso contigo, eu estou te corrigindo porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu não te corrigiria. E é exatamente essa frase que Jesus está usando aqui, dizendo: olha, eu estou corrigindo vocês porque eu amo vocês, porque eu não quero ver vocês se perder, porque eu não quero ver vocês no inferno, porque eu não quero ver vocês andando em caminhos errados. Eu quero que vocês saiam da mornidão para viver uma vida espiritual totalmente quente, comprometida com Deus, comprometida realmente com a palavra de Deus. Aleluias. E vem aqui o conforto, e Jesus ainda diz: sê, pois, zeloso e te arrepende do teu pecado. E, irmãos, isso é um ponto interessante, porque se os irmãos olharem, este é, digamos assim, é algo que tem em todas as cartas, tem em todas as igrejas. Como eu disse para os irmãos algumas quarta-feiras atrás, em todas as cartas, em todas as igrejas, existe um momento ou tempo de arrependimento. Porque Deus, ele não corrige alguém para colocar essa pessoa no inferno. Deus, ele não corrige alguém para que alguém se perca, não. Quando Deus, ele traz uma correção sobre as nossas vidas, ele também nos concede um tempo de arrependimento, um tempo de conserto, um tempo que a gente possa consertar aquilo que está errado em nossas vidas. E aqui não é diferente. Jesus está dizendo: eu castigo a todos quantos amo, quanto amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende do teu erro. No versículo 20, Jesus vai fazer mais um aviso e dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É um aviso importante. Jesus está dizendo: olha, eu estou à porta e bato. Vocês estão vivendo uma vida espiritualmente morna, sem compromisso nenhum, vivendo da maneira que dá, espiritualmente falando, mas Jesus diz: olha, eu estou à porta e eu estou batendo, porque eu quero entrar. Jesus está fazendo um aviso importante aqui, dizendo para eles: olha, vocês precisam se atentar, porque eu estou do lado de fora. Jesus não estava dentro, Jesus não estava dentro da igreja, Jesus não estava no coração daqueles cristãos, não, ele estava do lado de fora. Porque quem bate a porta para entrar é porque está do lado de fora, não é porque está do lado de dentro. Jesus está dizendo para eles aqui: ó, tomem cuidado, olha, eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Jesus não arromba a porta nenhuma, ele não entra forçando entrada em lugar nenhum, no coração de ninguém, em igreja nenhuma. Ele fica na porta batendo até que alguém escute a sua voz e abra a porta para que ele entre. Aleluias. Deus, ele não força, Cristo, ele não força situação nenhuma na vida de ninguém. Este é um erro que muitas e muitas vezes a gente ouve no meio da igreja. Está doente? É porque tem alguma coisa para se consertar e Deus está obrigando a pessoa a consertar. Não, não, Deus não obriga ninguém a consertar nada. O céu, ele é para todos, mas nem todos vão entrar, porque é só para quem quer entrar lá. Deus não criou o céu e disse: ó, todo mundo é obrigado a entrar, e quem não entrar, eu vou pegar pela orelha e vou levar a força. Não, não é assim que funciona. Tudo na vida cristã, na vida espiritual, é uma decisão. Tu tem todo o direito de ouvir a palavra de Deus e fechar a Bíblia e dizer: eu não quero isso para a minha vida, e continuar vivendo a tua vida. Tu tem todo o direito. É uma escolha tua, é uma escolha que Deus dá para cada
cada um de nós. Aleluia. E aqui nesse versículo Jesus está deixando bem claro isso. Ele não força a entrada, ele não força ninguém a fazer nada. Ele diz: eu estou à porta e estou batendo. Eu estou à porta batendo e dizendo: olha, eu estou aqui, ó, do lado de fora, eu quero entrar. Se por acaso alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Veja que Jesus aqui ele coloca, digamos assim, é a imagem de uma mesa. Quando Jesus diz: eu cearei com ele e ele comigo, é a mesa que a gente se assenta para cear. Aleluia. Jesus está falando de comunhão, porque se os irmãos olharem para a Bíblia e estudarem os textos bíblicos, os irmãos vão ver que quando a Bíblia fala de mesa, quando a Bíblia fala de refeição, a Bíblia não trata simplesmente da satisfação de um desejo, de uma necessidade da carne, mas quando a Bíblia fala de mesa, quando a Bíblia fala de alimento, a mesa, a Bíblia está falando de comunhão. E o que Jesus está aqui dizendo é: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e terei comunhão com ele, e ele terá comunhão comigo. Porque é isto que Jesus quer para as nossas vidas espirituais, irmãos. Não basta só eu estar na igreja, não basta só eu ser, digamos, financeiramente muito bem, não basta só eu estar fisicamente muito bem, não basta apenas eu estar em todos os cultos, mas Jesus, ele quer viver uma vida de comunhão conosco, de comunhão com seus filhos, de comunhão com seus servos. E é interessante, irmãos, nós pensarmos neste versículo que Jesus diz: eu entrarei na sua casa, cearei com ele, eu terei comunhão com ele, porque essa comunhão ela é individual e ela é pessoal de cada um. Não adianta eu olhar para os irmãos e julgar e dizer: eu tenho mais comunhão com Deus do que vocês, ou alguém aqui tem mais comunhão do que outro. Não, a comunhão com Deus é pessoal e é individual de cada um. Por isso que Jesus diz: eu entrarei em sua casa e cearei com ele, terei comunhão com ele e ele terá comunhão comigo. Aleluia. Versículo 21, Jesus nos traz uma promessa, ou traz uma promessa a essa igreja: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E aqui Jesus sai da mesa da comunhão para o trono do governo. Jesus está dizendo: olha, aquele que vencer a mornidão dessa igreja de Laodiceia, aquele que vencer as dificuldades que essa igreja enfrenta, aquele que vencer, sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Para encerrarmos, irmãos, versículo 22, o final, como é o final de todas as cartas, e eu já convido os irmãos a se colocar de pé nessa noite. Como foi o final de todas as cartas, Jesus encerra a mensagem dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos têm ouvido, mas não ouvem. Muitos aparentemente têm ouvido para ouvir, mas não estão escutando aquilo que o Espírito diz às igrejas. Muitos estão aí escutando o que o mundo diz, escutando o que as notícias dizem, escutando o que muitas pessoas falam, mas não conseguem ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo de Deus, ele falou conosco aqui. Durante 7 quarta-feiras, praticamente 2 meses, nós estivemos aqui com o Espírito Santo falando conosco. O Espírito Santo nos corrigindo, o Espírito Santo nos mostrando o caminho a ser seguido, o Espírito Santo nos mostrando aquilo que precisava ser mudado, aquilo que precisava ser melhorado. E nós encerramos esse estudo chamando a atenção, o Espírito Santo nos chamando a atenção de que nós precisamos viver uma vida de compromisso com Deus.
Não é só eu dizer, eu aceitei Jesus, eu me batizei, não preciso fazer mais nada, vou para o céu e acabou. Não. Jesus, ele está dizendo, eu estou à porta e eu bato. Eu quero entrar na tua casa, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero que tu tenha comunhão comigo. Eu quero que tu escute a minha voz. Aleluias. Esta é a mensagem do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas nessa noite. Esta é a mensagem do Espírito Santo de Deus para a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos, irmãos. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade tão maravilhosa de estarmos aqui estudando a tua palavra, meditando na tua palavra, meditando naquilo que a tua palavra nos fala sobre nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço que a tua graça esteja sobre as nossas vidas. Senhor, que o nosso coração não venha a ser tomado pelo orgulho, Senhor. Senhor, que quando nos olharmos na frente do espelho, não venhamos olhar para a nossa aparência e dizer, rico estou, enriquecido estou e de nada tenho falta. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre de nos encontrarmos no estado em que se encontrava esta igreja, um estado de mornidão, um estado em que não há compromisso contigo, um estado em que não há comunhão contigo. Senhor, que o Senhor jamais tenha que olhar para nós e dizer, olha, tu estás nu, tu estás pobre, miserável, tu estás cego que não vê a tua condição. Mas, Senhor, que a cada dia o teu Espírito Santo possa reavivar a tua palavra nos nossos corações. Senhor, que, aleluia, nesta noite nós possamos ouvir o som do Senhor batendo a porta dos nossos corações. Pai, que nesta noite nós possamos ouvir o Senhor clamando a porta dos nossos corações e que nós possamos abrir a porta do nosso coração para que o Senhor entre e tenha comunhão conosco. Senhor, nós precisamos de mais comunhão contigo, Senhor. Senhor, nós necessitamos ouvir a tua voz. Nós necessitamos ouvir a voz do teu Espírito Santo falar aos nossos corações. Senhor, a tua palavra nos diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, e o teu Espírito Santo tem falado conosco, Senhor. Pai, foram 7 semanas estudando a tua palavra e ouvindo todas as quartas-feiras, Senhor, encerramos dizendo, aleluia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, e que nesta noite nós possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Que a cada dia das nossas vidas nós possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Senhor, e nos livra de vivermos uma vida de mornidão, uma vida sem compromisso, aleluia, uma vida sem comunhão contigo, Pai, aleluia, que possamos viver uma vida espiritualmente quente, uma vida espiritualmente fervendo com a tua palavra, fervendo em nossos corações, com a tua palavra queimando em nossos corações, e que a cada dia nós possamos viver uma vida espiritualmente cheia do teu Espírito Santo e de comunhão contigo, Pai. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um dos meus irmãos que esteve aqui. Obrigado, Pai, pela tua palavra e pela tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Aleluia.